Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma noite. Talvez poucos irmãos não vieram, talvez por causa do feriado, dos compromissos, do friozinho, talvez. Mas o importante é que nós estamos aqui. E estamos recebendo toda a energia da casa, um momento especial. Muitos irmãos desencarnados estão conosco e que também querem aprender, obter um consolo através do ensinamento, através do Espiritismo. Através do conhecimento a gente se liberta, né? Passa a entender como funcionam as leis divinas, compreender a nossa relação com o Altíssimo, com o Criador, sem nos revoltarmos. Que Jesus abençoe a todos. Agradecemos, claro, sempre, em primeiro lugar, ao nosso Pai Criador, a nossa divindade, nosso Pai de luz que nos conduz, que nos ama infinitamente, na sua perfeição. Pai querido, estamos aqui te buscando mais uma vez através do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Messias, na busca da luz, do melhoramento, do burilamento, do crescimento, através do Espiritismo. Pai querido, que possamos pouco a pouco te conhecer e te compreender e diminuindo assim as nossas aflições, encarando os desafios e os problemas como degraus de desenvolvimento das nossas faculdades, do nosso intelecto e do nosso moral, nos tornando pessoas melhores, livres dos vícios, dos pensamentos negativos, que possamos ter uma mente sã. E isso, Pai, sabemos que só te buscando é que vamos conseguir. Que possamos praticar a cartilha do Evangelho, seguindo os passos de Cristo nesta jornada reencarnatória, neste processo passageiro em que nós queremos estar sempre submissos à sua vontade. Que seja feita a sua vontade, Pai, para que nós possamos nos santificar e te buscar a cada dia, livrando-nos das tentações, dos caminhos tortuosos, viciados e errados, e a luz e a compreensão nos faça mais pacientes, nos faça mais caridosos, melhores cristãos, melhores filhos de um Pai de amor que a todos acolhe. Que a nossa querida cruzada esteja em festa todas as vezes que estivermos aqui, para que possamos trocar as energias ruins, pesadas, pelos fluidos salutares que a casa oferece.
em especial a nossa irmã Sônia hoje, possa ser intuída, abraçada, que Jesus possa permitir toda a intuição necessária nas palavras e no bate-papo carinhoso desta noite. Em nome de Deus, de Jesus, iniciamos a primeira parte, na santa paz do Senhor, que assim seja. Sônia Guerra. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer a casa, em nome do nosso presidente, né, pelo convite e pela oportunidade que todos nós temos quando aqui adentramos, só pela energia que a gente recebe, pelo carinho, pelo abraço fraterno da espiritualidade, que sempre tem estado conosco, nos auxiliando nos nossos momentos de dificuldade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, sempre a respeito e buscando sempre as linhas dos ensinamentos de Allan Kardec, através de Jesus, dos seus emissários, porque nós precisamos compreender um pouco mais as necessidades que nós temos. É sempre bom podermos conhecer, estudar, aprender e exercitar, mas não é fácil, tá? As mudanças e as transformações que nós precisamos muitas vezes passar para que tenhamos saúde espiritual, moral e material, não é fácil de conseguir, é uma conquista, e é uma conquista árdua no trabalho que precisamos ter junto de nós mesmos. Mas é importante também que nós consigamos perceber quais são as nossas dificuldades, quais são os pontos que nós precisamos trabalhar em nós. E às vezes nós não conseguimos observar no nosso próximo o nosso espelho. Não é sempre que a gente consegue ver nos erros das pessoas os nossos próprios erros. Porque se fosse assim, às vezes tornaria-se até mais fácil. Mas como nos faz assim, todos nós temos muita dificuldade de olhar para dentro da gente mesmo e falar, puxa vida, como eu não sou indulgente, né? E se eu não sou indulgente, eu não sou caridosa. E é uma série de situações. Então, nós precisamos, muitas vezes, olhar para dentro de nós para observar quais são as nossas necessidades de mudança e de transformação, mas daí com conhecimento. Hoje se faz necessário que nós tenhamos um espírito saudável, porque Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos, né? E veja bem, quando ele veio, ele já trouxe as leis de Deus, que são imutáveis. Mas nós não conseguimos nos aproximar dessas leis. E a cada vinda que a gente está tendo oportunidade nesta terra, às vezes a gente consegue alguma coisa, com certeza, mas às vezes é uma coisa pequena, ínfima, com relação a tudo que a gente precisava observar em nós. Então, a observação e tudo aquilo que a gente vai falar não é para se propagar, é para se olhar, é para se observar, é para ver o que eu posso fazer por mim, desde que eu tenho certeza que eu sou um espírito eterno e que eu estou encaminhando para estar junto com Deus um dia. Então, quais são as necessidades da minha transformação para que eu tenha realmente uma mente sã e um corpo são? Por favor. Hoje a gente vai ter nessa oportunidade alguns assuntos que nós vamos estar trazendo para a gente refletir um pouco, que é a saúde e doença, conceitos iniciais. Vamos falar só um pouquinho a respeito de chakra, saúde do espírito, genética e hereditariedade, autodescobrimento, autoaceitação e autoconceito, emoções inadequadas e considerações depois a respeito de tudo isso. Olha, são várias coisas que a gente vai ver. Mas eu quero fazer com que vocês observem e sintam, sabe, essa situação para que vocês tragam para dentro de vocês aquilo que realmente for bom para vocês observarem, tá? Porque assim, é algo que tudo que nós estamos falando aqui é só que a grande sacada da vida, de ensinamento que Jesus traz e que Kardec vem e fortalece em todos nós, é que somos seres
eternos, enquanto espírito, imortais. Sendo assim, nós precisamos trabalhar para que nós consigamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus, porque um dia conseguiremos chegar lá. Ou vivenciar todas as suas leis, para que a gente possa realmente estar bem. Mas para que isso ocorra, eles trazem para nós todos os ensinamentos para que a gente observe quais são as necessidades das nossas mudanças e transformações. Então nós precisamos olhar isso de perto. E diz assim: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a natureza indica é desatender a lei de Deus. Jorge, Espírito Protetor, Paris 1863. Pode continuar. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre saúde e doença. Cada um de nós é responsável pela sua caminhada, porque fazemos as nossas escolhas, né? Às vezes, o nosso livre-arbítrio, muitas pessoas pensam que o seu livre-arbítrio está só indicando o caminho que deve seguir aqui e as escolhas que faz aqui. Não, não é bem assim. Enquanto espírito, quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos sim com a espiritualidade nos programando mediante as nossas necessidades e tudo aquilo que nós precisamos passar. Então o que eles dizem assim? Cada um é responsável pela sua caminhada, pelo seu destino e consequentemente pelo seu equilíbrio no nível físico, mental e espiritual. E somos, hein? Mesmo aquelas criaturas que vêm com algum problema na Terra, mesmo assim tiveram a capacidade de fazer as escolhas antes de vir, ok? Para a definição de saúde e doença, é preciso observar que além da saúde do corpo, a saúde da mente, né? É necessário incluir a condição do espírito que habita este corpo e que responde pelos pensamentos acolhidos por esta mente. Quer dizer, o que a gente observa? Que tudo aquilo que o nosso corpo, que nós somos, existe algo que faz com que a gente seja assim. Que nós estamos com a nossa mente ligada a este corpo. E se eu pensar bem, eu me sinto bem. Se eu pensar mal, eu me sinto mal. E que isso vai depender de certa forma de mim. Então, os pensamentos influenciam o corpo físico através de alterações hormonais, as quais, por sua vez, perturbam o equilíbrio imunológico do ser. Considerando que não exista vida humana sem a presença de um espírito ligado ao corpo físico, o equilíbrio do corpo físico também dependerá da influência que esse espírito possa ter sobre ele. Ué, mas como assim? E as pessoas que chegam aqui têm vários tipos de deficiências e debilidades. Veja bem, quando nós estamos nos programando para vir aqui, vai transcorrer algo dentro das nossas possibilidades de uma necessidade de observação daquilo que nós estudamos antes, daquilo que nós fizemos, vamos dizer assim. O que foi que eu trabalhei a minha vida passada? Como foi que eu me dediquei à minha vida passada? Quais são as situações que eu consegui me libertar e quais são as situações que eu ainda estou presa? Mediante isso, se dá o fato de que eu sou aquilo que eu era, só que agora eu posso me melhorar em alguns aspectos, então eu escolho a situação. Dependendo do meu equilíbrio, da minha possibilidade espiritual, eu vou estar mentalmente mais favorecida ou não. E aí o que acontece? Essa influência desse espírito que está vindo vai ser muito forte dentro desse corpo que vai habitar. Por isso que muitas vezes a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande, às vezes, do espírito que precisa ficar dentro de um corpo que está de alguma forma preso por alguma deficiência, alguma debilidade. Às vezes o espírito se debate o tempo inteiro. Mas existe uma força necessária a tudo aquilo. Porque Deus é justiça, gente. O René sempre fala, ele não premia ninguém. Deus não nos dá presente, não nos presenteia. Mas também ele não nos castiga. Nós somos o que somos pelos atos que nós temos. E sabedores disso, dentro do Evangelho e dentro de tudo aquilo que Jesus ensinou, é que nós precisamos saber o que é que nós estamos procurando, o que é que nós queremos vencer, quais são as nossas reais preocupações com relação a esse ser que está aqui.
Então eu digo assim, a saúde é o estado de harmonia e bem-estar físico, mental e espiritual. Não tem uma saúde se um desses elementos não estiver bem. Então, já a doença é o resultado do desequilíbrio do ser, nos seus aspectos físico, mental ou espiritual. Consequências, forças exteriores, sejam elas biológicas, químicas, sociais ou imateriais. O que a gente pode observar também, que Joana de Ângeles, ela tem uma colocação muito bonita e muito importante para a gente refletir. Ela diz assim, através do Divaldo, no livro Autodescobrimento: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuos uns sobre os outros. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificados, exigem renovação, reequilíbrio do fulcro onde se originam. Quer dizer, se eu tiver todas essas situações, muitas vezes de negatividade, se eu tiver uma negativa emoção, onde ele vai acontecer? Pode passar outra que eu vou explicar de uma forma melhor. Por exemplo, o indivíduo que apresenta um problema genético ou dificuldades físicas, emocionais, no momento do seu nascimento, são espíritos que, de alguma maneira, por comprometimento em encarnações passadas, desarmonizaram o seu perispírito e assim trouxeram esta consequência para a realidade física atual. Eu vou dar um exemplo simples. Façamos assim. Em vidas passadas eu utilizei de cigarros, eu fumei. Nesta vida eu também fumei e parei de fumar, porque a hora que eu descobri que fazia mal para mim, graças a Deus eu consegui parar, sem grandes problemas. Mas o que isso quer dizer? Que eu agravei o meu estado de perispírito porque eu abusei de alguma forma. E eu agindo dessa forma, eu sei que eu me comprometi a fazer a limpeza do meu perispírito, do meu espírito, numa próxima vida ou de alguma outra forma. O que a gente não pode esquecer é que as grandes falhas e os grandes problemas que nós acarretamos para nós, existe uma força maior de Deus que diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Então, conforme eu vou amando, eu vou compreendendo, eu vou me melhorando, eu vou entendendo as dificuldades que eu passo. Então, eu aceito, sabedora que sou, de que existe uma necessidade porque eu transgredi algo no passado. Então, quando a gente conhece a verdade, e a verdade liberta, é nesse aspecto. Ninguém está aqui brincando nesta terra. Nós estamos num momento com muitas dificuldades. Todo ser humano que está habitando a terra agora. Nós sabemos que é assim, porque isso está decantado desde os profetas mais antigos da humanidade. Agora, o que nós precisamos fazer? Tentar interagir de forma positiva com as nossas dificuldades e ver se a gente consegue melhorar as nossas condições na nossa vida, mesmo com esse caos à nossa volta. Para que a gente consiga isso, é importante e necessário que nós tenhamos dentro de nós fé, confiança, paz, harmonia. É fácil? Claro que não é. Agora, uma das coisas que o Cristo trouxe para nós com muita força, na minha visão, é a esperança. Quando ele disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, ele estava falando para a gente a respeito de milhares de mundos que nós vamos precisar habitar para que a gente consiga ter uma competência do saber através por exemplo assim, do desenvolvimento intelectual de cada um de nós. Aqui nós não sabemos nada. Eu sempre brinco, falo, às vezes a gente pensa que a gente sabe tanto. Vamos lá, só vou fazer uma perguntinha, ninguém precisa responder, mas é pensar. O que vocês sabem a respeito do macro?
Muita coisa. E do micro? Bom, então concordam comigo que a gente é bem razoável, né? Para saber das coisas. Então não dá para falar que a gente sabe muito. O que nós estamos fazendo aqui é exercitar um aprendizado que está à nossa disposição, mediante a nossa capacidade intelectual, para a gente conseguir absorver e estarmos melhorando para o nosso futuro. É isso que nós precisamos observar também. Cada pensamento que é emitido, ele tem uma respectiva faixa vibratória, tá? Se a pessoa mentalizar algo relacionado com as suas potencialidades divinas, se procurar expressar os seus sentimentos de amor, carinho ou bondade, estará utilizando níveis de energia mais elevado, aos quais, por sua vez, terão um reflexo positivo na sua saúde. Gente, é notório que as pessoas que são otimistas, vamos dizer assim, elas conseguem com mais facilidade sair das dificuldades pelas própria situação que elas acabam criando para elas, né? Agora, se a gente não tem, vamos dizer assim, confiança, se a gente não tem fé, não tem conhecimento, isso torna para nós um pouco mais difícil. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, e por isso que tem tantas orientações para que nós consigamos sair da nossa mesmice e vivenciar socialmente algo que possa não só nos ajudar a crescer, mas a todos aqueles que estão junto de nós também. Porque isso também é responsabilidade de cada um, né? Então, a gente precisa, na maioria das vezes, observar. Eu serei de bom e de bem se eu estiver bem. Só que para mim estar bem, eu preciso buscar na compreensão da vida aquilo que me faculta para que eu possa melhorar. Tá? E ele diz assim: se permitir a existência de uma produção de ondas mentais de raiva, de ódio, de tristeza, de amargura, mágoa, estará sintonizando com correntes energéticas mais densas, as quais terão uma repercussão negativa, dependendo da intensidade e frequência com que este tipo de pensamento estiver sendo acessado. Quer dizer, eu estou mal, eu não estou bem, eu estou sofrida, por qualquer motivo. Às vezes é uma doença, às vezes é alguém que agora nós estamos passando hoje, é um dia de finados, que normalmente a gente lembra das pessoas que a gente ama, que já partiram. E é impressionante que na maioria das vezes a gente lembra com tristeza. E eu vou contar uma coisa para vocês. Maioria das vezes que a gente está com tristeza, a tristeza se reflete por conta da saudade, de momentos bons vivenciados com as pessoas. Então as pessoas não se entristecem, mas elas nos abraçam, elas nos afagam, nos aconchegam, porque elas têm conhecimento que elas estão bem, que elas estão espiritualmente equilibradas e que precisam passar força para nós. Quando na verdade nós já fomos e voltamos tantas vezes que nós não precisaríamos estar nessa situação de sofrimento ainda. A gente poderia estar tirando de letra. Porque quantos dos nossos familiares não partem para guerras, não partem para estudar fora, não partem para fazer a vida de estudo em outros lugares e demoram tempos para vir? Não é? Jesus sempre dizia: deixai os mortos e enterrar os seus mortos, né? Ele sempre pediu também para que nós o seguíssemos, deixássemos todos, mãe, pai, irmão, cunhado, todos, e o seguíssemos. Esta situação de seguir a Jesus é que a gente não deve ficar sempre se apegando nesses aspectos negativos da vida com relação a essa distância, que ela é só de visualização daqui para lá e não de lá para cá. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo, gente, claro que todo espírita sente saudade, morre de vontade de estar junto. Claro que a gente chora, mas não é uma coisa de revolta, de mágoa, de tristeza. É uma coisa de aceitação, de compreensão, porque nós sabemos que um dia nós vamos estar lá, né? Então se difere muito o tipo de energia que a gente passa e às vezes não é negativa. Então nós precisamos tomar cuidado com as energias negativas, porque elas criam em nós muitas energias que possam estar nos adoecendo também, ok? A faixa vibratória em que
o ser humano se localiza influencia sobremaneira o seu equilíbrio energético e, por consequência, na sua saúde física, mental e espiritual. De novo eu estou falando isso. Por que nós precisamos bater nessa tecla? Porque nós somos responsáveis pela vibração que nós nos encontramos. Quando as coisas estiverem difíceis, e elas estão na Terra e principalmente no Brasil, por conta de toda essa situação política, o que acontece? Nós ficamos tristes, magoados, contrariados. Olha, eu estava ouvindo hoje o Divaldo, ele pedindo para que as pessoas façam prece, façam orações, vibrem positivamente. Por quê? Porque esta vibração, esta sintonia vai aquecer os nossos corações. E nós vamos conseguir aceitar com mais facilidade que por todas as situações de dificuldade pelas quais nós já passamos ou teremos que passar, faz parte do nosso processo de aprimoramento nesta terra. Nós estamos fazendo escolhas a cada minuto. Porque nós precisamos mudar e nós não estamos mudando. Então, o que ele está pedindo? Que às vezes o caos se faz necessário. Conhece a lei de Deus que fala a respeito disso? Da lei de destruição. Porque existe uma renovação desde que tudo tenha uma oportunidade de voltar. Então, é nesta confiança, é nesta sintonia de vibração que a gente vai melhorando o nosso padrão e ajudando não só nós mesmos, mas também as pessoas com as quais nós lidamos. Por favor. Nós vamos vendo também que tudo é energia. Uma emissão de energia que se faz influência na energia do outro. Se um grupo de pessoas se reúne e o nível energético da maioria é bom, as poucas pessoas com uma vibração mais negativa presente não chegam a afetar o conjunto e podem ser auxiliadas na elevação do seu padrão vibratório, se assim o desejarem. Eu vou dar um exemplo, já que nós somos espíritas, estamos nesta casa, eu vou dar um exemplo assim. Esta casa de oração é um pronto-socorro espiritual também. Aqui chegam muitos espíritos trazidos enfermos, adoentados, de toda a ordem, visto que na maioria não entendem, não compreenderam que a vida continuou e acabam ficando presos, aqui junto às vezes à família, ou junto às vezes às suas negatividades, ou junto aos seus vícios, enfim, ou às vezes nem encontram o caminho, e quando encontram acham que não é verdade e não acreditam. Então, quer dizer, tem N fatores aí que a pessoa, pela falta do conhecimento espiritual, acaba passando esse sofrimento. E o que acontece? Eles acabam ficando perto de nós. Esta casa de oração tem uma vibração especial e magnífica, de acolhimento. Então, aqui como tem esta vibração e essa energia, aqueles que chegam e adentram aqui, adoentados espiritualmente, já estão sendo amparados pela espiritualidade, colocados em lugares de forma tal a receber essa energia e esta vibração positiva para que eles possam sair daqui ou serem atendidos de uma melhor forma. Então, às vezes são preparados até para os trabalhos mediúnicos, não é assim? Para que possam depois estar conseguindo se ajustar à sua realidade. Então, esta vibração não é só com os espíritos, também com todos nós. Tá? Às vezes a gente não está bem, aconteceu algum problema, aí a família vem, te acolhe, te abraça, não, calma, parará, daí a pouco você sai daquela sintonia. Por quê? Porque de certa forma você foi acolhido, você foi amado, respeitado. Então tudo isso modifica e transforma. Então tudo aquilo que a gente pensa que às vezes são coisas negativas, estão junto de nós para que nós possamos observar de outra forma e fazer diferente. Deus é muito sábio. Se não é assim, a gente não aprende, a gente é preguiçoso, a gente só passa de ano. Eu sempre brinco, mas olha, eu vou falar uma coisa. Quando a gente tira nota na escola,
Quando a gente era criança, a gente achava que tinha que tirar nota, porque o professor ia dar nota. Eu tinha que mostrar para o professor e para os outros que eu tinha. Não era para mim. Aí foi indo eu percebi que isso era uma negatividade, uma coisa errada. Ou se eu não soubesse, não ia adiantar tirar nota, não ia adiantar colar, né? Porque daí eu não ia superar o conhecimento, eu não ia saber nada. Como é que eu ia ser uma profissional? Com que capacidade eu ia dar conta, não é? Então, a hora que você descobre isso, você fala, não, então espiritualmente, eu preciso me tornar capaz, não é pelos outros, não, é por mim, eu é que preciso. Então, o que eles dizem assim? Psiconeuroendócrino-imunologia. Hans Hugo B. é Bruno Sillier define o estresse como uma reação automática, não específica do corpo a qualquer demanda, podendo ser um desafio ou qualquer tipo de mudança que requer uma adaptação. Ele explica como o estresse estimula a produção dos hormônios do eixo hipotalâmico, hipofisário, suprarrenal e como esses proporcionam o aparecimento de doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais que afetam o funcionamento de todos os órgãos do corpo. Então, por que nós estamos falando e nos lembrando desse estudioso, desse cientista? Porque ele é que descobriu a respeito disso, ele que fez esse estudo. Ele morreu no começo de 1900, não lembro agora a data. Então, por que a gente traz isso daqui? Porque nós precisamos entender que tudo aquilo que é negativo, que tudo aquilo que em nós não está fluindo bem, não tem boas vibrações, torna-se uma doença. Tem pessoas que às vezes têm algum problema de saúde, só que ela não consegue, porque ela não aceita de certa forma a doença, ou não aceita a sua condição, ela começa a fazer pensamentos de negatividade e não consegue vencer, sabe? E abrir as portas para trabalhar em si aquilo que precisa. Por isso que tem um monte de pessoas que têm depressão, gente. É por isso que tem um monte de gente que tem estresse. Apesar que a gente sabe que a depressão é a vivência do passado, né? É você ter sido feliz um dia e querer que aquilo permaneça sempre, quando na realidade a vida não é assim, né? E o estresse é você querer viver na sua frente e não conseguir realizar nem o de hoje, né? Porque o de hoje já foi aquilo que você pensou antes de ontem, entendeu? Então, quer dizer, nós é que criamos essas vibrações em nosso torno, e daí o que acontece? A gente adoece. Aí como que a gente adoece? Só psicologicamente? Não. O nosso sistema imunológico vai adoecendo também. Todas as doenças têm um forte indício até dos problemas pelos quais elas apareceram. Muitos estudiosos já falam, né? Que se você tem um problema de pulmão, possivelmente, além do emocional, foi situações de vidas passadas que ocasionaram isso, que é um retrato daquilo que você foi. Mas, com a sua emoção negativa, isso vai fluir com mais facilidade. A mágoa, o ressentimento, que é o problema de câncer. Enfim, tem uma série de coisas, quem quiser estudar a respeito disso, tem vários espíritas que falam. Mas a gente vai ver agora um pouquinho do chakra. Vocês sabem o que é o chakra, né, gente? Mas ali está escrito, ó. Pontos de energia que servem para absorver as energias vital, distribuído pelo corpo, mente e espírito. Tá. Esses pontos todos nós temos. E aí o que esses... Quer entrar? Pode, né? Pode entrar, meu anjo. Mas é assim, esses pontos são pontos importantíssimos pra gente. Eles não ficam no nosso corpo, tá? Eles ficam a 5 centímetros, mais ou menos, né, do nosso aparelho físico. E aí a gente absorve as energias do mundo espiritual, as vibrações à nossa volta, nós vamos captando essas energias. Às vezes a gente consegue perdê-las com uma facilidade muito grande, quando a gente não está conseguindo, parece que nós estamos com uma torneirinha aberta e parece que está indo embora toda a nossa energia. Também isso acontece, e tudo isso é desequilíbrio. Então o que eles falam? À medida que as energias vão sendo absorvidas pelos chakras, elas vão sendo convertidas em sinais endócrinos e transmitidas como informação de natureza fisiológica. Uma boa saúde, além de ter bons pensamentos,
sentimentos, emoções, é preciso uma alimentação saudável, praticar exercício físico, manter uma disciplina no sono e dedicar momentos para a meditação, o relaxamento e a religião. Vocês querem ser felizes? Está tudo ali. Não é fácil, porque às vezes a gente até fala, a gente não tem nem tempo. É ou não é? Pode falar que é, eu também sei que é. Eu também faço a mesma coisa. Mas enfim, o que a gente precisa? Absorver isso de uma forma que algo disso daqui a gente pode ter a competência de regularmente estar exercitando, porque isso só vai fazer bem para todos nós, tá? E aí o que acontece? Se você sabe, por exemplo assim, você senta, você não estava bem por algum motivo, você vai no cantinho do seu quarto, senta na sua cama, onde você quiser, fecha os olhos, tenta soltar o corpo, pensa em Deus, nosso Pai. Se não conseguir pensar num Deus, numa figura, porque não é um homem, por favor, pense na natureza toda, que ele faz parte de tudo. Então pensa numa natureza, em alguma coisa que te dá tranquilidade, serenidade, harmonia, e busca mentalmente, fala, olha, se eu não estou bem, é porque tem um motivo. Por que desse motivo está me doendo tanto? Faz uma reflexão de você, porque você precisa ser vencedor de si mesmo. E se você não se achar doente ou impotente ou com problema, você não vai conseguir melhorar nunca. E aí você vai empurrando com a barriga, entendeu? Aí sempre você vai estar... E tem gente que fala assim, impressionante, eu pedalo sempre no mesmo lugar. Claro, é o lugar que às vezes a gente não está percebendo, que a gente precisa se transformar. Então as chances muitas vezes ocorrem, pode mudar. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer a transformação de forma satisfatória. A gente acaba sofrendo mesmo. Saúde do espírito. Como é que a gente tem saúde no espírito? Olha lá. Tratamentos energéticos como passe magnético, homeopatia, acupuntura, prece ou água fluidificada auxiliam na recuperação. Mas, para o equilíbrio ou harmonização mais duradoura dos chakras, é importante uma reforma íntima. Vai nós de novo. Por que eu digo isso? Porque se Jesus veio aqui, ensinou e disse que muitas coisas nós não conseguiríamos compreender, por isso que ele não disse mais, mandaria o Consolador prometido. O Consolador vem, não só fala o que ele disse, mas ele explica de uma forma tão... E Jesus diz, sede perfeito como nosso Pai. Bom, nós não vamos conseguir nunca. Mas no sentido de quê? De que ele te mostra uma figura ímpar, para que você tome aquilo como modelo e consiga ir se transformando para você ir se libertando do teu sofrimento. Então a mudança é uma mudança nos seus sentimentos, na sua moral, nos seus hábitos, nos seus costumes, porque isso só vai valer para quem estiver fazendo. Não é para o seu vizinho, não é para o seu pai, não é para ninguém, é para você. Então às vezes a gente não se ama e a gente precisaria ter esse amor para a gente, sabe? Faz muita importância. Ao exercitar os ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo como a si mesmo, o perdão das ofensas, a fraternidade, a benevolência, a caridade auxiliando a quem necessita, emite-se ondas de vibrações mais elevadas, estimulando o chakra coronário a captar as energias vindas da espiritualidade maior e assim distribuindo aos demais chakras e equilibrando o corpo físico. Qual que é o exercício principal? A prática da caridade. Então é uma prática. Então eu preciso fazer, porque não é assim, quando você trabalha você não tem uma remuneração. Eu ouvia desde que eu era pequena, gente, isso é sério. Se você quer fazer, se você quer ter alguma coisa, faça, que a resposta vem. Trabalhe que a resposta vem, um dia ela vem. Ou de uma forma ou de outra, ou de reconhecimento financeiro, de reconhecimento pela sua capacidade, ou pelo seu, enfim, um dia vem e volta aquilo que você fez. O que você colocou no mundo volta para você. Se é assim, tudo aquilo que a gente fizer de bom vai vir nesse exercício.
Então eles nos ensinam como é que a gente vai limpando tudo aquilo que nós precisamos para que a gente consiga melhorar realmente a nossa vida. Outra coisa, alguns problemas de saúde têm origem na vida presente, principalmente as pessoas adultas que já tiveram tempo de fazer escolhas muitas vezes inadequadas, que já aparecendo alguns resultados das mesmas. Muitos são responsáveis pelas suas imprevidência, pela falta de autocontrole. O ser humano é vítima do próprio orgulho, vaidade, inveja, impulsos que existem nele há muito tempo e cuja reforma tem sido adiada por igual período. Cada um é responsável pelas suas dores e sentimentos. E o que mais? A falta de fé é um dos maiores entraves ao equilíbrio físico e mental. O medo paralisa. O medo é uma das piores coisas que a gente pode sentir. Porque se você tiver medo, você fica paralisado e não realiza aquilo que você precisa. Nem para os outros e nem para si mesmo. Isso é de uma forma geral. A falta de fé é um dos maiores entraves ao equilíbrio físico e mental. Poderia se restabelecer rapidamente a harmonia sem chegar a um estado de doença se cada um lembrasse de fazer uma prece, de respirar profundamente e entrar em contato com o seu interior. Então, quer dizer, se nós todos, aquele momento que nós estivéssemos praticando algo que fosse nos magoar, nos ofender, porque, gente, até através das palavras, porque depois que a gente solta, elas não voltam mais. E às vezes a gente ofende e magoa as pessoas. Sabe que Jesus falou? Que se você falasse raca, que era uma ofensa na época, para uma pessoa, isso já estava errado. Por quê? Porque antes de você abrir a boca, você já está sentindo. Então você já construiu dentro de você um sentimento. E é um sentimento negativo. E aquele sentimento pode perdurar e pode fazer muito mal a você. Então, quer dizer, tudo aquilo que você pensou, por favor, se contenha, faz uma prece, tenha um contato mental interior, para que você consiga se dominar, que daí você vai conseguindo melhorar aos poucos, em vez de falar tudo o que pensa, porque depois vai ter resposta, gente, tá? Isso é uma constante na nossa vida. Eu sempre falo, a cada segundo você está escolhendo sementes e está plantando, então observa que você vai colher tudo isso depois. Não justifique com teu livre-arbítrio o corpo que é mero instrumento de vossa vontade. Só será mais perfeito se vos tornardes menos egoístas e menos orgulhosos. O orgulho, realmente, o egoísmo, traz muitas dificuldades para todos nós. E nós, infelizmente, temos essas falhas de muitas maneiras, né? De muitas maneiras. Às vezes a gente não consegue. Se você fala assim, você é egoísta, você fala, não, eu não sou egoísta. Mas aí na hora de você compartilhar alguma coisa com alguém, sem que você perceba, você fala, não precisa. Quer dizer, você está dando desculpa para você, né? Você não quis compartilhar, você falou, não, ele não precisa. É ou não é? Pensa. Então, por exemplo assim, outra coisa que eu sempre vejo, no orgulho. Aí eu não sou orgulhosa. Gente, não sou. Nós não nos achamos orgulhosos. Eu tenho amizade com todo mundo, eu trato todo mundo bem, parará, mas às vezes tem uma vaidade enorme por isso. E aí, é orgulho ou não é? Não é. Só de querer bater no peito e falar eu faço ou eu sou, pronto. Está desfazendo tudo aquilo que falou. Não é assim? Então nós precisamos tomar cuidado. Vamos ver, genética e hereditariedade. Por que isso é importante para a nossa saúde mental, tá? Moral e espiritual. Vamos lá. Cada um de nós escolheu, consciente ou inconscientemente, quem seriam os nossos pais, seus pais na atual encarnação. E existe uma vinculação energética entre as partes, ambas necessitadas de uma reaproximação, para que se estabeleça harmonia novamente em seus seres. Veja bem, o amor cobre a multidão de pecados. Lembra que eu falei isso? Tá. Então, em vidas passadas, eu matei uma pessoa, tá? Eu matei você, né? Não lembro, mas eu acho que não. Mas eu matei você. Nesta vida, para que aquele ódio que você sente por mim, e eu percebi o quanto eu fui errada com você, eu peço para você vir como minha filha. Porque através do amor e da dedicação, do aconchego, do carinho, eu espero que você não me odeie mais.
Entendeu? É assim que o amor cobre a multidão de pecados. É na reconciliação, é na oportunidade. Por isso que muitas vezes a gente tem gente na nossa família que a gente fala assim, não parece com ninguém na família. Por quê? Porque a natureza às vezes é muito diferente mesmo. Mas isso só quer dizer que você está tendo uma oportunidade de reaproximação com alguém que em vidas passadas foi seu opositor, de alguma forma. Então nós precisamos observar que se nós estamos caminhando juntos, é porque existe uma necessidade. Tá? Deus não faz as coisas sem o devido necessário para cada um de nós. A hereditariedade existe, mas os registros no perispírito das experiências passadas do ser, que é psíquico, intelectual, profissional, moral e emocional, determinam a formação dos órgãos no novo corpo material. Olha que interessante. Quer dizer que depende assim, ó, do meu passado psíquico, intelectual, profissional, moral e emocional, que vai determinar o corpo que eu vou usar agora. Então, às vezes, eu preciso vir numa família, mas não dá certo naquela família por algum motivo, tá? Aí eles vão me organizar para que eu possa ir numa família de forma tal a eu conseguir geneticamente tudo aquilo que eu preciso para que eu possa reencarnar e suprir as necessidades do meu aprendizado aqui. É isso. A hereditariedade reflete a aproximação por afinidades vibratórias entre os membros de uma mesma família. Com certeza. Nós sabemos também que espiritualmente somos todos, eu vejo assim. Eu espero que vocês gostem de mim, porque nós somos todos parentes nesta cidade. Nós somos família espiritual. Sabe por quê? Porque nós temos que ver um com o outro. Às vezes, um vizinho ou alguém, porque nós estamos passando pelas mesmas situações nesta cidade. Então, nós temos afinidades necessárias para estarmos agregados no mesmo território, na mesma região. Um dia um amigo meu falou assim, nossa, mas nós somos tão abençoados, né? Foi o Ronel. Eu falei, por quê, Ronel? Ele falou, aqui não tem terremoto, não tem maremoto, não tem vento, aqui não tem nenhum tipo de problema com relação ao âmbito de clima, por exemplo. Nós não temos guerra, nós não temos uma série de... Nós não temos nem geada, nem frio demais, e nem de menos. Então, nós não faltamos água para nós. Nós temos um sol maravilhoso, que tudo que se plantar aqui em Olímpia dá. Entendeu? Então você precisa ver esses aspectos positivos que nós fomos agraciados, e se estamos realmente nessa cidade, é porque nós temos compromisso um com os outros. Porque às vezes, um dia, eu vi uma frase assim, toma cuidado ao apanhar uma flor, porque você pode estar cutucando a lua. Quando o indivíduo desencarna, ele leva consigo, registrado no seu perispírito, todas as informações referentes ao que ele produziu ao longo da existência. À medida que vai fazendo suas escolhas, está também fixado conhecimentos, experiências e memórias em seu corpo perispiritual. Então veja bem, nós tivemos muitas vidas, muitas oportunidades. Estamos aqui nesta terra agora para agregar mais valores a cada um de nós, para aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais e compartilhar com todos aqueles que aqui estão. Tudo bem. Só que, por exemplo, assim, eu tinha alguns aspectos de um lado que eu gosto muito da ciência, que é a administração, que me faltava. Então eu vou ter uma oportunidade de estar com pessoas que possam estar correlacionadas a isso, estar me ajudando de alguma forma. Aí eu me desenvolver e melhorar alguma coisa. Um exemplo, eu posso ter sido numa vida, eu sempre brinco e falo isso, eu posso ter sido numa vida alguém que teve a oportunidade, por exemplo assim, de morar num sítio. Estou dando um exemplo. Eu morava no sítio, mas eu adorava morar no sítio. Na outra vida eu vim, quando eu morava lá na casa de outras pessoas e eu trabalhava de empregado lá, na outra vida eu tive a oportunidade de vir já um pequeno sitiante. E eu progredi, eu prosperei, eu melhorei. Na outra eu vou vir um fazendeiro. Eu progredi, eu prosperei. Aí, como eu gostei muito daquela área, eu vou ter a oportunidade de estudar a área da administração rural. E vou ter uma especialização
mais adequada com relação a isso. E assim a gente vai progredindo dentro daquilo que nós chamamos de segmentação, do que a gente gosta, do que a gente quer, na oportunidade do crescimento que se faz necessário a cada um de nós, tá? Então são escolhas, por tudo isso que eu estou dizendo, que existe também nesse corpo espiritual que nós trazemos, nossas histórias de conteúdo, de programação, para que a gente faça as escolhas e a gente possa ir cada vez mais nos aperfeiçoando. E aí a gente vai ver que autodescobrimento. Que maravilha! Na busca da saúde é necessário adquirir mais conhecimento da nossa intimidade, para que possamos fazer qualquer movimento de mudança interior, que sem o conhecimento não teria como. Então a falta de espiritualidade, de crença na sobrevivência do espírito após a morte, contribui para as suas escolhas e as consequências destas. As doenças, observando do ponto de vista do espírito, podem ser interpretadas como benéficas no mecanismo de limpeza perispiritual. Nunca para te, vamos dizer assim, para te deixar para baixo. Sempre para te fazer melhorar, ok? É necessário aprender a recomeçar, modificando a consciência, investindo no autodescobrimento, pois somente assim conseguiremos avaliar o que somos, como estamos e encontrar forma de nos tornarmos melhores. Se nós não conseguirmos analisar qual é o meu papel com relação à minha pessoa, o que eu quero fazer para me melhorar, o que eu gostaria e posso fazer para ajudar o meu próximo, porque não basta você não fazer o mal, é necessário que você aprenda a fazer o bem. No Espiritismo é assim que a gente aprende, não é? Então a gente precisa ver quais são as nossas possibilidades, o que a gente pode fazer que possa agregar valor aos outros que estão conosco dentro das nossas possibilidades, porque tem muitas pessoas, como chama aquela palavra, como que era o tio Patinho às vezes? Sovina? Que não reparte nada, avarento, porque existe a avareza não só do aspecto financeiro, mas existe a avareza do conhecimento, que essa é muito pior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. O homem, longe do progresso de espiritualização, raramente percebe que o sofrimento é fator de aprimoramento e instrumento de evolução. Realmente é verdade. Longe do espiritismo é muito difícil a gente entender isso mesmo. Quando imaturo, o indivíduo lamenta, teme e considera a dificuldade que proporciona aprendizado um flagelo, complicando a sua situação através da revolta, desânimo, fuga da luta e autodestruição. Desta forma, surgem a depressão e a bipolaridade, conduzindo-o para um estado de autoestima muito baixo. Então tudo isso faz com que nós ficamos doentes mesmo. Veja bem, nós não aceitamos aquela condição. Portanto, a gente começa a refletir como se nós tivéssemos dó de nós mesmos. Como se nós nos achássemos, então, necessitados de toda atenção, de todo amor, de toda compreensão. Mas a gente não modifica, não faz nada. Veja bem, nós precisamos tomar cuidado. Porque senão nós vamos estar achando que nós estamos precisando sempre de tudo. E nunca nós podemos oferecer nada. E a sacada de Jesus aqui para nós, o que ele veio fazer? Pensa em vocês, cada um de vocês, pensa assim, o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Se você falar para mim, ele veio nos ensinar, é verdade, mas ele veio nos servir de exemplo e guia e modelo. É isso? Então ele veio nos servir. Por quê? Porque se ele não realizasse toda a sua proposta, talvez nós nem conheceríamos o trabalho dele, né? Porque a gente tem a memória curta. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria, por sua vez é originada no espírito disciplinar. Edificar o pensamento através da fixação da mente em ideais superiores da vida, do amor, da arte, elevadas do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Joana Diante diz. Então quer dizer, se nós conseguirmos, pode parar aí mesmo, viu, André? Porque senão ela tem muitos. Se nós conseguirmos
realmente fazer algo que possa de alguma forma edificar em nós aquilo tudo que é importante e necessário que façamos, nós vamos ter conseguido vencer as nossas dificuldades, nos aprimorando e fazendo realmente aquilo que é bom para nós. Positivamente estaremos contribuindo com todos. Existe uma frase que eu aprendi há muito tempo também, que diz assim: se você quer mudanças, transformação, melhorias, comece de si mesmo e estenda para sua casa. Porque se todos nós estivéssemos dentro dos nossos lares, compreensão, conversa franca, vamos dizer assim, aquela paciência de ouvir o próximo, que as pessoas quase não têm. Se nós tivéssemos uma experiência de vivência real, de ouvir, trabalhar, auxiliando e também oferecer para os outros uma oportunidade de nos ajudarmos nas nossas falhas, estaríamos muito melhores hoje do que já fomos, né? Mas para que tudo isso ocorra, é necessário, é necessário, importante que nós não nos esqueçamos que todos nós temos oportunidades semelhantes naquilo que Deus nos oferece. Semelhantes porque todos nós temos consciência e a consciência nos mostra os caminhos que devemos percorrer. Nós temos a inteligência que nos faculta, através dela, a análise daquilo que vivenciamos. E nós temos o livre-arbítrio. Este é a nossa escolha. E somos tão responsáveis por ela que, mediante este livre-arbítrio, é que teremos a nossa vida futura. Portanto, boa escolha para todos e boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Faz a prece. Mas acho que não fica. Pode encerrar com a Joana, sempre é bom. Muito obrigado, Sônia. É o objetivo de todos nós, né? E aí tem que praticar, tem que exercer uma fé ativa e não uma fé inerte, parada. Nada cai dos céus. A gente tem que ir em frente e buscar. Os irmãos passistas quiserem se organizando para a gente passar para a segunda fase dos passes. Mais um dia de aprendizado. Somos muito privilegiados de estar aqui. Você vê quantas poucas pessoas hoje e grande conteúdo. Que bom, né? O Evangelho nos chama: os últimos serão os primeiros. Nós somos aqueles que chegaram agora por último, depois de tantos profetas, de tantos que já passaram no planeta. Agora é a nossa vez de utilizar tudo aquilo que os nossos antepassados foram deixando para nós e fazermos bom uso. Chegou a hora em que nós, espíritos e espíritas, vamos nos renovar e trazer ao mundo o homem novo através do cristianismo. E só o amor, a fraternidade, nos aproxima da caridade e nos faz melhores. O amor, a caridade é o oposto do egoísmo, e o egoísmo nos afasta de Deus. Pai de amor infinito, divindade eterna, Criador dos mundos, muito obrigado por mais essa chance.
por essa oportunidade que nos oferece. Mas este ciclo reencarnatório em que o Senhor permitiu e nos emprestou uma oportunidade de crescermos, Pai. Que possamos olhar a vida e a chance com bons olhos. Abraçar a oportunidade para que possamos, ao desencarnar, não estarmos envergonhados e sim felizes de termos usado a oportunidade da reencarnação para nos melhorar, para melhorar o próximo, melhorar nossa família, melhorar a nossa sociedade, melhorar todo o astral psíquico da crosta terrestre. E a sua luz, Pai, penetre as trevas e dissipe todos os pensamentos malignos e ruins, quebrando as aflições e fazendo-se compreender através das suas leis imutáveis. Queremos te amar, Pai, e na compreensão das coisas nos tornarmos melhores e buscarmos a bem-aventurança dos mundos felizes ao seu lado, hoje e sempre, a cada dia. Ao sairmos daqui, lá fora no cotidiano, representarmos o cristianismo de Jesus, revivido através do Espiritismo, como pessoas melhores, com mentes sãs, com espírito saudável, corpo saudável, porque estamos sempre em busca da luz, e a luz nos traz o equilíbrio através do amor e da caridade. Que a paz esteja com todos e que, chegando aos nossos lares, ao acordarmos amanhã, possamos dar um passo a mais rumo a Deus, o nosso Pai Criador. Que assim seja. Vamos para a segunda parte agora, ficarmos em oração para tomarmos o nosso passe, querido. Que assim seja.